Nessa aula, o que a gente vai fazer é configurar, então, dentro da nossa aplicação, o Next, que é o Query Builder, né, que é a ferramenta que a gente vai estar utilizando para trabalhar com banco de dados aqui dentro do nosso app. Se eu acessar a própria documentação aqui do Next, dentro da opção de Installation Node, a gente tem aqui já o comando para fazer a instalação do Next, mas além da instalação do Next em si, a gente vai instalar o driver do banco de dados que a gente quer utilizar. Então, no caso, veja que a gente tem aqui algumas opções, né, de drivers que a gente pode estar utilizando na nossa aplicação. No nosso caso, como a gente vai estar utilizando o SQLite, eu vou instalar esse aqui, ó, o SQLite 3, tá? Que é o mais recomendado para trabalhar com SQLite aqui dentro. Vou instalar aqui as duas dependências, como produção mesmo, né? Não são dependências de desenvolvimento, porque elas vão ser utilizadas também quando a nossa aplicação estiver no ar. Perfeito. Agora, já com isso instalado, o que a gente vai fazer aqui agora é criar, dentro da pasta source, um arquivo chamado database.ts, por exemplo, que é o arquivo onde a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar importando aqui, de dentro do Next, uma função chamada Next, tá? E aqui eu posso criar uma constante chamada Next, que é igual a melhor, Next aqui vai ficar com o mesmo nome lá em cima, né? Então, o que eu posso fazer? Eu quero exportar isso aqui com o nome Next, tá? Então, eu vou renomear a importação aqui, ó, as setup next. Então, aqui eu posso chamar essa função agora como setup next, né? E agora eu não tenho mais uma concorrência de nomes, digamos assim, porque eu quero daqui de dentro, eu quero exportar, né, como next mesmo, para os outros arquivos que importarem como next. Dentro desse setup next, ó, veja que eu tenho um monte de opções para passar aqui dentro. As informações aqui que são obrigatórias a gente passar é o client, que seria qual banco de dados a gente está usando, no nosso caso, SQLite, tá? E aqui pode ser várias outras opções, veja que aqui embaixo ele até traz, né, o MySQL como um exemplo. E a outra opção obrigatória é a connection. A connection, ela precisa ter informações obrigatórias, ou informações sobre a nossa conexão. Quando a gente vai fazer uma conexão com MySQL, por exemplo, olha só, a gente precisa informar o host, né, o endereço, a porta, o usuário, senha e o nome do banco de dados. No Postgres também, né, posso informar uma connection string, né, então Postgres // tem lá a connection string, né, o formato de conexão. No caso do SQLite, a gente só precisa informar o file name, que é o nome do arquivo, onde a gente vai salvar o nosso banco de dados. Então aqui eu vou criar file name e o nome, aqui a gente pode botar, por exemplo, ponto barra temp barra app.db, tá? E aqui pode ser db, SQLite, tanto faz, vou usar db aqui que ele também reconhece como sendo um arquivo de banco de dados. E aqui veja, eu botei ponto barra porque o caminho aqui, ó, ele sempre vai ser relativo à posição que eu estou executando o meu código. Então eu sempre vou partir da raiz. Então ponto barra, eu estou pegando a raiz. Dentro eu espero que tenha uma pasta temp, vou deixar ela já criada aqui, né? Temp vem de temporário. Essa pasta aqui eu criei ela como temp porque a ideia é que a gente use o SQLite aqui somente em desenvolvimento, a gente não use ele em produção. Então eu vou deixar como temporário mesmo essa pasta. E aqui tá bom, assim, por enquanto eu acho. A gente não precisa mais se preocupar com muita coisa. E agora a gente pode testar se o nosso banco de dados está funcionando. Então eu vou salvar. Venho aqui na nossa rota server, tá? E aqui dentro da nossa rota hello, eu vou botar ela como sendo uma rota assíncrona, pra gente poder usar o await aqui dentro. E é claro, eu ainda não tenho tabelas nenhuma no banco de dados, né? Então a gente pode, sei lá, só tentar fazer qualquer query aqui mais simples só pra ver se funciona. Então eu vou fazer o seguinte, const test igual, e aqui eu vou escrever uma query que ela não depende de tabelas, digamos assim. Então aqui eu vou escrever next, e ele vai recomendar a gente fazer a importação do arquivo database que a gente criou, então import do database aqui. E aqui a gente vai, então, como a gente não tem tabela nenhuma no banco, existe uma tabela universal, digamos assim, criada em todos os bancos de dados em SQLite, que ela eu tava até olhando aqui, deixa eu procurar aqui, SQLite Schema. Essa tabela aqui, ó, ela é criada automaticamente em todo o banco de dados e dentro dela a gente tem informações sobre as outras tabelas. Então é claro que não vai ter nada dentro dela, mas pelo menos não vai dar erro a gente fazer uma query nela. Então eu passo next SQLite Schema, ou seja, eu estou buscando dados dessa tabela e aqui eu vou dar um select asterisco, ou seja, eu quero buscar todos os dados de dentro da tabela SQLite Schema. Isso aqui é uma promise, tá? Então eu preciso usar um await aqui pra gente aguardar isso aqui terminar. E aqui eu vou listar, por exemplo, tables. E aqui eu vou retornar tables daqui de dentro pra ver o que vem. Salvo isso aqui agora, eu vou executar o nosso projeto com npm run dev. Perfeito? Deu um errinho aqui em cima, logo a gente fala sobre ele. E agora eu vou executar HTTP aqui, ó, no nossa rota hello. E ele retornou um array vazio. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma tabela ainda criada, por isso que ele retorna um array vazio. Senão ele retornaria aqui dados de todas as tabelas que eu tenho no meu banco de dados. Mas o mais importante aqui de tudo é que ele criou dentro da pasta temp, ó, o nosso app.db, tá vendo? Isso aqui é o nosso banco de dados. Isso aqui é o SQLite, né? Os dados vão ficar todos contidos dentro desse arquivo aqui. E aí um último ponto, antes da gente continuar, é que aqui na trilha de Node, né, nos projetos de Node, a gente não vai abordar especificamente sobre Git. Mas caso você já conheça o Git, já utilize o Git nos seus projetos, né, o sistema de versionamento, uma boa recomendação aqui é sempre criar um Git ignore já no começo do projeto. E a primeira coisa que fazer aqui, ó, ignorar o nosso arquivo app.db, para que esse arquivo aqui ele não suba no controle de versão, no GitHub, nunca, tá? E também já aproveitar e ignorar também a pasta node modules, assim essa pasta também não sobe lá no GitHub. Perfeito? Com esses dois arquivos aqui ignorados, a gente já pode continuar. E agora o Next já está configurado e a gente já pode escrever queries lá para dentro do nosso banco de dados. Bora continuar.